Várias Histórias é uma coletânea de 16 contos escritos por Machado de Assis, publicada em 1896, no auge de sua produção literária, em um período que ele já se consolidava como um dos maiores nomes da literatura brasileira. A obra é caracterizada pela exploração psicológica dos personagens, uma profunda análise social e um tom frequentemente irônico e pessimista. Cada conto reflete o olhar agudo de Machado de Assis sobre a sociedade carioca, suas contradições e a hipocrisia das classes sociais da época. Publicada no final do século XIX, Várias Histórias reflete um Brasil que estava passando por grandes transformações. O Império estava em declínio e a República seria instaurada 2 anos depois, em 1889. Essa mudança de regime não trouxe grandes melhorias sociais. A crítica à sociedade carioca, ao sistema escravocrata e à classe média, que se tornava cada vez mais elitista e europeizada, é visível na obra. A literatura realista de Machado de Assis, embora influenciada por teorias de autores europeus como Balzac, também apresenta uma análise profunda do caráter e das fraquezas humanas, o que confere à obra uma característica única de crítica sutil e irônica. A obra é marcada pelo estilo realista de Machado, que se caracteriza pela representação fiel da realidade e pela observação detalhada dos costumes e comportamentos sociais. A ironia é uma das ferramentas mais presentes, refletindo a visão crítica e muitas vezes desencantada do autor. Várias Histórias é uma coleção de contos que aborda temas diversos, desde críticas sociais e políticas até a análise psicológica dos personagens. As histórias exploram as complexidades da vida cotidiana, da moral e dos valores e de uma sociedade que, em muitos aspectos, se revela hipócrita e desigual. Entre os contos, destacam-se narrativas que criticam a hipocrisia da elite, o sistema de classes e a relação entre a aparência e a essência. O estilo de escrita de Machado é refinado e suas obras carregam uma ambiguidade que desafia a simples interpretação, exigindo do leitor uma análise mais profunda. Nos contos principais poderíamos destacar A Cartomante, um dos contos mais famosos de Machado de Assis. Narra a história de Vilela, que após uma crise conjugal e desconfiada da esposa, consulta uma cartomante. O conto explora as questões de traição, da confiança e das falsas certezas, mostrando como os personagens buscam respostas em fontes externas, como a superstição, para questões profundas da vida emocional. A ironia, no final, com a revelação de que a cartomante também tinha um papel na tragédia, é uma das marcas do conto. O Enfermeiro é um conto de Machado de Assis que narra a história de um homem que se vê envolvido com a relação de um amigo que está prestes a falecer, misturando temas de amizade, fidelidade e a morte iminente. A história aborda o papel das aparências e das sinceridades nas relações humanas, destacando as diferenças entre o que é mostrado e o que é realmente sentido pelas pessoas. A Causa Secreta é um dos contos mais intrigantes e sombrios da coletânea. Trata do desejo humano por poder e controle. No enredo, um médico descobre um segredo perturbador de um paciente que está envolvido com questões do coração e da morte. O conto é notável pela atmosfera de mistério e pela forma como explora a psicologia das personagens. Temas recorrentes, poderíamos traçar primeiro da hipocrisia das aparências, um tema recorrente na obra de Machado de Assis, que é dessa crítica que é a hipocrisia das classes sociais cariocas do século XIX, que muitos de seus personagens se preocupam mais com as aparências e com o que a sociedade espera deles do que com questões morais ou reais. O contraste entre o que é visível e o que é real está presente em quase todos os contos de Várias Histórias e de toda a sua escrita. A psicologia dos personagens é um outro aspecto importante. Essa análise das motivações e emoções internas dos personagens é o que faz com que a gente precise examinar como são complexas essas intenções psicológicas das pessoas, suas fraquezas, os desejos ocultos e as inseguranças que influenciam seus comportamentos e decisões. A forma como Machado de Assis explora os dilemas morais e emocionais é uma característica distintiva de sua escrita. A morte e o destino são temas abordados com frequência não só em toda a sua obra, mas também em muitos dos contos de Várias Histórias. Seja através da morte física ou de uma morte simbólica, como no caso da perda de ilusões ou da identidade, o autor explora o inevitável e incontrolável da vida humana. O destino das personagens, muitas vezes irônico ou trágico, reflete a crítica do Machado e a inevitabilidade de certos aspectos da vida. Perguntas possíveis poderemos ter de como a ironia de Machado de Assis em Várias Histórias contribui para a crítica social presente em seus contos. Essa pergunta permite ao aluno explorar como o autor utiliza a ironia para apontar as falácias da sociedade carioca, das instituições e das relações interpessoais, evidenciando a hipocrisia social e as contradições dos personagens. De uma outra pergunta possível, teremos de que maneira a cartomante reflete a busca humana por respostas externas para questões internas e psicológicas. Aqui o aluno pode discutir a importância da cartomante no conto como a personagem de Vilela procura respostas que estão além da sua compreensão e como isso se reflete na sua relação com a esposa e nas suas próprias inseguranças. Várias Histórias é uma obra fundamental de Machado de Assis que oferece uma rica análise da sociedade brasileira do século XIX. Com contos que abordam temas como hipocrisia, psicologia humana e a inevitabilidade da morte, a coletânea continua sendo uma leitura essencial
essencial para quem deseja compreender a complexidade da literatura realista e os dilemas morais que permeiam as relações humanas. A habilidade de Machado em combinar crítica social, análise psicológica e ironia é o que torna várias histórias uma obra atemporal e relevante até os dias de hoje.